vontade, Senhor, de ser transformada, de andar em espírito, de caminhar contigo, Senhor. E o Senhor já tem feito isso, Pai, ao longo desse ano. Quantas vezes o Teu Espírito Santo tem nos tratado nesse lugar, tem nos chamado, Pai, para um lugar de arrependimento, de confissão. Mas também tem nos chamado para esse lugar, Pai, de descanso, esse lugar de sustento, onde a Tua palavra, Pai, nos fortalece, nos encoraja. Toma o Teu Filho agora, Paizinho, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. A Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração. Bendito seja Deus Todo-Poderoso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Gostaria de estar lendo com os irmãos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, dos versos 10 ao 18. E logo em seguida a gente vai dar um salto aí para Apocalipse, no capítulo 17 e verso 14 de Apocalipse. Amém? Diz assim a palavra de Deus na versão que eu vou ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Apocalipse 17 e 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus. Um dos títulos que Deus leva sobre si é Senhor dos Exércitos. Isso implica dizer que Deus tem vários exércitos. E Deus nos deu o privilégio, ao constituir a igreja, Deus, então, Ele arregimenta essa igreja para que seja mais um exército seu. Então, nós fazemos parte de um grande exército, que é o exército do Deus vivo, que é a igreja do Senhor Jesus, é o corpo de Jesus na terra. Nós estamos trabalhando alguns temas acerca do Espírito Santo e
nesses dias agora estamos falando, inclusive agora na conferência, né? Transformados pelo Espírito. Porque toda a transformação que ocorre na nossa vida, ela é efetuada pelo Espírito Santo. O nascer de novo, quando nós fomos gerados pela palavra de Deus, a Bíblia diz que nós fomos regenerados pela lavagem regeneradora do Espírito Santo. Jesus disse para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então toda a obra de transformação, de libertação, de mudança, é feita em nossas vidas, é feita na vida de todo aquele que crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Foi-me dado o tema dessa noite, da abertura dessa conferência, chamados para a batalha. Como eu disse, meus irmãos, a igreja é um exército. É um dos exércitos de Deus. Para nós é um privilégio fazer parte desse exército. E a gente entender que a igreja é um exército, nos leva a entender também que precisamos entrar em uma batalha. Nenhum exército é formado para ficar só na sombra e água fresca. Aliás, todos os exércitos têm sempre um objetivo, é defender algo, é batalhar por algo. A função precípua de um exército é exercer defesa de um território, de um país, de uma nação. Nós temos, no Brasil, nós temos as nossas forças armadas, que constitucionalmente têm o dever, e a sua função precípua, defender a nação brasileira contra eventuais agressores estrangeiros. Para isso é constituído um exército, uma força armada. Quando Jesus vem, ele estabelece o seu reino na terra através da igreja. Nós oramos, não é assim, o Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino. Então foi estabelecido um reino de Deus através da igreja. Só que a gente tem que entender uma coisa, meus amados irmãos, que o reino de Deus, ele está além dessa dimensão humana, desse terreno onde nós vivemos. O reino de Deus está além disso aqui. E esse mundo que nós vivemos nele, ele é um mundo que foi tomado, ele foi sequestrado pelo diabo e seus anjos. Então, quando Jesus constitui a igreja, a missão da igreja na terra é retomar esse território que foi invadido por Satanás. A terra não é dele. A Bíblia diz que a terra é do Senhor. E diz a Bíblia que Deus deu ela aos filhos dos homens para que habitassem nela. Então, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, porque Satanás, ele invadiu a terra. E Deus agora chama a sua igreja e dá uma missão para a igreja. E aqui eu gostaria que os irmãos entendessem, quando eu estou falando de terra, eu estou falando do povo, da nação que compõe essa terra. Uma nação é composta por um território e por um povo que ocupa esse território. Deus nos fez uma nação.
A Bíblia diz que nós somos uma nação santa de Deus. E Deus nos deu agora, como nação, a incumbência de retomar o território que foi invadido. E onde está esse território? Onde está esse terreno que foi invadido? Esse espaço geográfico? Está nos corações e nas mentes das pessoas, dos seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus falou, o reino de Deus, ele está dentro de vós. Quando nós oramos, Pai, venha sobre nós o teu reino. Nós estamos exatamente pedindo que Jesus venha ser rei na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Amém? Nós lemos em Efésios capítulo 6. Paulo leva-nos a entender que nós estamos em uma batalha. Então a igreja, ela não foi chamada para ficar no comodismo. A igreja foi chamada para entrar no exército, e diga-se de passagem que não é um exército que já entrou, ficou treinando, sem ir para a guerra, só se preparando, não. Jesus já chamou a igreja, já colocou ela no flanco, já colocou ela na frente da batalha. E a Bíblia é bem clara sobre isso quando diz que nós fomos chamados para essa batalha, para essa peleja, para essa guerra. Nós fomos alistados individualmente, cada um de nós foi alistado no exército de Deus que chama a igreja, individualmente. E nós fomos arregimentados para esse exército que é a igreja. E Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no versículo de número 14, ou no capítulo 2 e versículo 4, Paulo vai dizer que Deus nos alistou para a guerra. Isso, meus irmãos, a gente entender isso vai nos tirar da zona de conforto. Porque na guerra não tem conforto. Na guerra não tem muita tranquilidade. Na guerra exige vigilância, cuidado, estar atento o tempo todo. E a Bíblia é bem clara em dizer que Ele nos alistou para a guerra. Fala-se muito em batalha espiritual. E é a verdade. Nós, a partir do momento que nós fomos alistados nesse exército, nós entramos nas fileiras do exército de Deus, do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, e a partir daí, nós entramos na guerra. Nós estamos em plena guerra. E é interessante que Paulo, escrevendo a Timóteo, no mesmo capítulo, o versículo 3, ele denomina Timóteo como um soldado de Cristo. E que milita nessa peleja, nesta batalha de Deus. E Deus então nos chama, meus amados, e nos propõe essa carreira militar. Ele nos propõe a sermos enfileirados e corrermos nessa carreira militar.
O escritor aos Hebreus, do capítulo 12, verso 1, ele diz que Deus nos propôs uma carreira. E ele diz o seguinte, que nós devemos correr essa carreira que nos foi proposta. Nesse campo de guerra. No campo de guerra, o campo às vezes é minado. Tem armadilhas pelo meio do caminho. Tem armas que são contrárias. O inimigo vai estar o tempo todo tentando nos abater. Mas você não precisa temer. Não precisa temer. Porque o nosso general é Cristo. Em Apocalipse, onde nós lemos, ali já tem uma promessa de vitória. Fala que ele venceu, e aqueles que estavam com ele também venceram, que são chamados para a batalha, são aqueles que são fiéis ao Senhor. Então você não precisa ter medo, porque é o Senhor Jesus, que é o general, o grande general, eu poderia dizer o marechal, né? Em tempos de guerra, o general tem um marechal. Jesus é o marechal dessa peleja. Então não precisa temer. Então nós temos essa carreira a percorrer. E quando Deus nos chamou, que nos alistou nesse exército, Ele disse para nós, Ele nos prometeu, que no final, do outro lado, ao findar a guerra, nós receberemos a medalha de vencedores, o prêmio da vitória. Então existe uma promessa para aqueles que estão nessa batalha. Agora, meus amados, quem está em uma batalha, todo mundo que sai à guerra, não sai de qualquer maneira. Primeiro sai bem equipado, né? Pelo menos em tese tem que estar bem equipado. Mas é essencial. Quem quer vencer uma guerra, é essencial que conheça o seu inimigo. Entenda as estratégias que o inimigo usa. Entenda o seu poder bélico, as armas que ele tem à disposição. Aí fica mais fácil, porque você vai entrar numa guerra tendo conhecimento de causa, e você não vai ser surpreendido. Isso faz parte da arte da guerra. Todo exército que marcha contra outro exército, ele procura conhecer. Isso em toda batalha, em toda peleja. Até nos esportes, você estuda o seu adversário, para você entender os pontos fortes e os pontos fracos, para que você possa ser bem sucedido. Então, nós precisamos, nessa guerra que estamos, nessa batalha que estamos, precisamos, é necessário, é essencial, é primordial que a gente conheça os nossos inimigos. E Paulo nos deu uma ideia boa aqui no texto que nós lemos. Ele fala contra quem nós vamos pelejar. E ele fala o seguinte, olha só, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Carne e sangue aqui é seres humanos. Nós não temos que pelejar contra pessoas. A nossa guerra não é contra pessoas. E às vezes aqui, meus irmãos, nós nos embaraçamos. E perceba uma coisa que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12,
No verso 1, quando fala dessa carreira que nos é proposta, ele fala o seguinte: deixando todo o embaraço. Fala do pecado e fala do embaraço. E às vezes nós embaraçamos porque nós direcionamos e focamos a nossa energia para o alvo errado. Aí Paulo vem dizer: olha, a nossa luta nessa guerra, nós não estamos guerreando contra pessoas, não é contra o seu irmão, não é contra o seu semelhante, não é contra pessoas. É verdade que às vezes pessoas vão se declarar seu inimigo, seu adversário, até pelo fato de você expressar a fé em Cristo. Isso vai acontecer. Mas quando isso acontecer, a forma de você tratar com as pessoas é diferente da forma que você vai tratar com os inimigos espirituais elencados nesse texto que nós lemos. Contra aquele que se levanta contra você, um ser humano, como seu adversário, a Bíblia diz que você deve vencer essa resistência que ele tem com você, orando por ele. A Bíblia diz o seguinte: orai por aqueles que vos perseguem. Então, são armas diferentes para usar contra adversários diferentes. Seres humanos, você vai orar por ele. Amá-lo. Mesmo que ele declare ser seu inimigo, o mandamento de Deus é: amai aos vossos inimigos. É arma. E aí Paulo vai dizer: vença o mal com o bem, faça o bem àquele que está te fazendo mal. É a igreja. Isso é igreja. É o povo de Deus. Você está entendendo? E às vezes nós estamos talvez até perdendo a guerra para os seres espirituais que estão nos atacando o tempo todo aqui, colocando dúvida na nossa mente, no nosso coração, levantando fortalezas. Porque, irmãos, uma coisa a gente tem que entender: a igreja ela não é reativa. A igreja ela não reage a ataques de Satanás. A igreja ela não reage a ataques de demônios. É o contrário. Quando Jesus fala que ele edificaria a sua igreja, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é a igreja que avança contra as portas do inferno. Então nós não estamos reagindo ao ataque de Satanás, pelo contrário, nós temos que avançar contra o reino das trevas, porque Jesus nos chamou para essa batalha, para essa guerra que é exatamente conquistar, novamente retomar aquilo que Satanás um dia roubou. Ele é ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele roubou a mente e os corações das pessoas. E você, como soldado de Cristo, você foi chamado para isso, para resgatar o coração, resgatar a mente das pessoas para Cristo. É por isso que a Bíblia diz que todo conhecimento deve ser levado, deve ser submetido ao conhecimento de Cristo. Toda mente deve ser levada cativa ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Você tem que entender isso, para você não focar a sua energia, focar a sua força, e aí você esquece aqui, ó, o inimigo está te atacando aqui, e tem alguém aqui, você foca no ser humano, e Satanás tendo vantagem do lado de cá. Aí Paulo vem dizer o seguinte: a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde eles estão? É para aí que você vai focar, é para aí que você vai apontar os seus canhões, é para aí que você vai apontar suas armas. Porque a Bíblia diz que o Filho de Deus é vindo
E ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E Deus faz, Jesus desfaz as obras do diabo através da igreja. Por isso que a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, mas ele deu dons aos homens para cumprir esse mistério. Então temos que conhecer os nossos inimigos. São esses principados e muitas fortalezas que se levantam por eles até. E aí você tem que ter cuidado para que nessa batalha, nessa guerra que você foi forjado, porque Deus nos forja para a guerra. A Bíblia diz que é Ele que adestra as nossas mãos para a batalha, para a guerra. E aí você tem que ter cuidado para você também não se sabotar. Porque se você se sabotar, você vai cair, você vai perder. Você vai se sucumbir. E muitas vezes nós nos sabotamos com os nossos sentimentos, com aquilo que nós pensamos, com os nossos preconceitos, com a nossa visão distorcida do que é o reino de Deus. Nós às vezes nos sabotamos e a gente tem que ter cuidado para não nos sabotar, fazer esse, a gente vai auto-sabotar nessa nossa guerra. Amém? Quantas pessoas estão cativas por fortalezas que foram levantadas dentro delas mesmas? E está travada, neutralizada, não tem como pelejar, não tem como guerrear, porque está neutralizada por cadeias que está à sua volta, que às vezes a própria pessoa levantou. Quantas vezes nós levantamos fortalezas? E isso nos atrapalha, não nos deixa vencer. Então seja vigilante, para que você não se sabote. Às vezes, fortalezas diversas. E aquilo leva você a pensar que você não é capaz. Diante de tantas situações, você não é capaz. Você fica preso, às vezes, numa autoestima muito baixa, às vezes naquele sentimento de comiseração, de vítima, naquele sentimento de que todos te abandonaram, te machucaram, te maltrataram, e às vezes você que deixou que isso fosse erigido dentro do seu coração e da sua mente. Então, fica aí a dica, amém? Então a gente tem que entender, meus irmãos, que nós temos inimigos espirituais para a gente batalhar contra eles. No momento que você aceita Jesus, você é alistado para a batalha. E aí não tem como fugir, não tem como fugir dessa. Você entra numa rota que você vai colidir com Satanás pelo meio do caminho. Todo aquele que se propõe a seguir ao general, ao marechal Jesus Cristo de Nazaré, entra na rota de colisão com o diabo e seus anjos. Não tem como fugir disso aí. Porque aqui ele sequestrou. E ele se sente dono do terreno. Ele se sente dono do território. Não foi isso que ele falou para Jesus? Lá em Mateus capítulo 4, Lucas também capítulo 4, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. A Bíblia diz que ele chegou ali e mostrou para Jesus os reinos do mundo e a glória deles. E falou para Jesus: olha só, isso aí é meu. Você estava oferecendo, porque ele achava que pelo menos ele achava que era dele.
Tudo isso aí que você está vendo, esses reinos, com toda essa glória, eu te darei, se prostrado você me adorar. Então ele pensa que aqui é dele. Então você vai entrar em rota de colisão com ele e vai achá-lo pelo meio do caminho. E ele tem as suas estratégias. Ele usa os seus métodos. A Bíblia diz para a gente ter cuidado para não cair nessa nossa jornada, nessa nossa peleja, para a gente ser sóbrio, vigilante, para a gente não cair nas astutas ciladas do diabo. Essas ciladas aí são métodos que ele usa, e são vários métodos, são astutas ciladas. Ele usa vários métodos, que é antigo, ele não inova não. Quando a gente vai ver do Éden até agora, é tudo a mesma coisa, não mudou muita coisa não. Mas às vezes o ser humano que não está vigilante, não está estruturado em Deus, na palavra de Deus, pode cair nessas coisas antigas e antiquadas de Satanás. As suas astutas ciladas. Então, inegavelmente, a gente vai esbarrar com ele pela frente. Não tem como, a guerra é contra ele. E aí ele vai estar procurando os pontos vulneráveis para nos atacar. A reação dele é nos atacar. A Bíblia diz que ele anda como um leão. Ele não é leão, mas ele anda como um leão. Ele se sente o leão. Né? Transleão. Ele se sente o leão. E a Bíblia diz que ele anda como um leão, ao nosso derredor, porque não vai chegar. Jesus está aqui, perto ele não chega. Mas ele anda como um leão, ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Esse procurando a quem possa tragar é exatamente ele tentando achar uma brecha, tentando achar um ponto vulnerável, aonde a barreira está mais frágil, aonde você tem alguma coisa frágil, ele tenta exatamente por ali que ele quer invadir. Por isso, temos que ser sóbrios e ter cuidado, vigilante o tempo inteiro, para não cair nas suas astutas ciladas. Agora, se a gente estiver atento, olhando para Deus, porque a Bíblia diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para onde? Para o general, para o marechal, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se a gente estiver olhando para ele, nós não vamos cair no laço do passarinheiro, e nem na peste perniciosa. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, conhecendo o inimigo, e aí? Nós temos agora, para vencer esse inimigo, tem as nossas armas. Nessa peleja, nessa batalha, Deus não nos deixou desamparados. Deus te chama e Deus te prepara. Atos 1:8, o que é que diz? Mas recebereis o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis Jerusalém, Judeia, Samaria, até onde? Até aqui em Sobradinho, não é verdade? Então veja bem, você está no exército, comissionado para ir resgatar pessoas das garras de Satanás, mas Deus nos deu o poder do Espírito Santo para que pudéssemos ir na força e no poder do Espírito Santo. Na unção do Espírito Santo, é a unção que despedaça todo o jugo. Está sobre nós, meus irmãos, a unção do Espírito Santo. Está sobre nós o poder de Deus. Está sobre nós o poder do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. É nessa unção que nós vamos. É nesse poder que nós vamos, e é no nome dele que nós vamos. Aleluia. E aí, é interessante que Paulo vai escrever aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 10, ele vai no versículo 2, no 3, ele já começa a dizer o seguinte,
Porque andando na carne, ou seja, nós estamos aqui no mundo, certo? A igreja é um exército espiritual para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Perfeito? E a verdade real nossa, que nós estamos aqui, não é isso? Pisando aqui, andando na carne, como seres humanos. A verdade posicional da igreja é que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a verdade posicional, que nós tomamos posse dela. É lá que estamos. Mas como seres humanos nós estamos andando aqui. Paulo fala exatamente isso aqui. Porque andando na carne, aí ele fala, porém, nós não militamos segundo a carne. Porque nós não estamos militando contra a carne. E não é na força do braço. Não é no poder do braço. Não é pela a lógica do raciocínio humano. Paulo diz o seguinte, porque as nossas armas, aí está no versículo 4, as armas da nossa milícia, ou seja, desse exército, as armas desse exército que você compõe, não são carnais. Veja bem, a igreja é um exército espiritual, que está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a nossa batalha é lá. Porque lembra que nós lemos que a batalha nas regiões celestes, nas regiões celestiais, não é aqui. Por isso que você não tem que pelejar com as pessoas. É aqui. É nas regiões celestiais. Lembra da batalha de Daniel? Onde foi a batalha de Daniel? Daniel entrou com um propósito de oração diante de Deus, de humilhação, de jejum e quebrantamento. Mas onde aconteceu a guerra? Quando a resposta veio, onde houve o impedimento? Nas regiões celestiais. O príncipe da Grécia veio, e aí é o principado, para a gente entender isso, para a gente poder entender, quando a Bíblia fala que a nossa guerra é contra principados, principado é alguém, principado é uma região, que é dominada por um príncipe. As hostes do mal, elas são organizadas assim. Elas têm hierarquia. Tem os principados, que governam regiões. Por isso que lá em Daniel, ele fala que a resposta, o anjo vem e fala para Daniel, assim que você propôs no seu coração, Daniel, a guerrear pelo seu povo, já saiu a resposta do trono de Deus para você. Só que o príncipe da Grécia, ou seja, o príncipe do mundo espiritual que governava a região da Grécia, e aí é onde a gente tem que entender, meus irmãos, que há principados que influenciam nos governos humanos. Que o príncipe que governava a região da Grécia se opôs a Miguel. Foi lá a guerra. A nossa guerra é lá. Por isso que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Está acima disso aqui, mas sim poderosa em quem? Em Deus. Para destruição das fortalezas. Para destronar principados e potestades. Os irmãos sabiam que a igreja ela tem essa autoridade? Que você é o exército de Deus que foi chamado para destronar? Então, na sua oração pelo Brasil,
Quando você for orar pelo Brasil, lembra disso, que existe um principado aqui, que foi entronizado aqui nos céus do Brasil. E eu oro a Deus para que Deus remova o cetro da impiedade dos céus do Brasil, do governo da nossa nação. Por que que há tanta corrupção, tanta mentira, tanto roubo, tudo é engano, tanto engano? Há necessidade que o cetro da impiedade seja removido pelo poder de Deus. E a igreja tem essa arma nas mãos, de guerrear as guerras do Senhor, em favor da sua nação, em favor do seu povo. Amém? Enquanto seres humanos, você ora por eles, para que Deus mude o coração deles, a mente deles, para que o Espírito Santo entre, para que as cadeias, para que as algemas de Satanás sejam quebradas da vida desses homens que governam a nação, que legislam, que julgam, para que nós venhamos viver dias melhores, viver em paz, viver tranquilamente. Então, quando você orar pela sua nação, lembre-se disso. Pede para Deus destronar o principado da corrupção, do engano, da mentira, do roubo, das falcatruas. E que todo conselho que é feito, que é elaborado nos porões da República do Brasil, todo conselho obscuro, prejudicial, nefasto para a nossa nação, seja destruído pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Então as nossas armas, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus, que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, que tem todo o poder nos céus e na terra. E é poderosa para destruir, destruindo argumentos. Ora, meus irmãos, existem argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, que são argumentos diabólicos e satânicos. Ideologias que se levantam contra a palavra de Deus são diabólicos e satânicos. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu armas poderosas para destruir esses argumentos. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, todo orgulho, toda soberba que se levanta querendo endeusar o homem, querendo colocar o homem no trono contra o conhecimento de Deus, que seja levado cativo a todo conhecimento e obediência a Deus. Deus nos deu essas armas. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Inclusive, essas fortalezas que se levantam, que você se deixa ou você mesmo ergue dentro de você. As armas que Deus colocou à sua disposição são poderosas para isso. Amém? E, meus irmãos, quando a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é poder mesmo. A expressão lá, no original, é dinamite mesmo, é dínamos. É algo que vem para destruir mesmo, para desfazer, para causar mesmo. E é por isso que Paulo, ele escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, o pessoal fazendo muito questionamento, e Paulo então chega para eles e fala o seguinte: olha, a minha palavra, a minha pregação que veio para vocês não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana. Não foi com sofismas humanos, não foi com raciocínios lógicos elaborados, mas foi em demonstração de espírito e poder. Então, quando nós vamos, meus irmãos, levando a palavra de Deus, não se preocupe. Às vezes a gente fica preocupado que tem que conhecer demais, estudar muito, conhecer ciências, conhecer a sabedoria. Mas vai no poder do Espírito Santo.
demonstrando o poder de Deus, e você vai ver que as fortalezas serão derrubadas. Glória a Deus. Pois nós não vencemos, irmão, nós não vamos vencer batalhas espirituais com argumentos humanos, com sabedoria humana. Porque no próprio Paulo escrevendo aos Coríntios diz que a sabedoria humana é loucura. Mas diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Amém? O que nos resta então, irmãos? Para usar nossas armas. Crer no Senhor e obedecer a sua palavra. É interessante, né? Aquela guerra de Josué contra Jericó. Veja bem o que aconteceu ali. Deus dá uma ordem a Josué. Eles vinham. Os irmãos sabem que a caminhada de Israel, desde a saída do Egito, né? Isso é o meu ponto de vista, tá? Pode ser que você não concorde. Desde a saída do... É porque a Bíblia é o seguinte, irmãos, tem fatos na Bíblia que são atos proféticos. É algo que acontece, está acontecendo naquele momento ali, literalmente, mas está apontando para um futuro. É o que aconteceu lá no Egito, a noite ali que morreu o cordeiro, para que o povo fosse liberto. Ali estava apontando para onde? Para o Calvário, onde o cordeiro de Deus seria imolado para que todo aquele que recebesse do sangue do cordeiro não pereça, mas tenha a vida eterna, perfeito? Então, desde a saída da escravidão do Egito até a entrada na terra de Canaã, é um tipo da igreja. E Paulo, ele, nas suas cartas, principalmente essa primeira carta dele aos Coríntios, ele faz essa comparação, ele sempre faz essa comparação do povo no deserto e a igreja. A caminhada do povo e a igreja. Ele vai falar da lei, né, do ministério da lei e do ministério do Espírito, a igreja e o povo de Israel. E eles vinham como o exército de Deus, que saiu do Egito e veio guerreando as guerras de Deus para entrar na terra prometida, assim como nós. Fomos libertos de onde? Do Egitão aí, né, o mundo, das garras de Faraó. E entramos nesse barco aqui, que é a igreja, nesse exército, e estamos guerreando as guerras de Deus. Então o povo vinha guerreando as guerras do Senhor. Cidades, reinos, pela estrada. Eles iam encontrar, eles iam colidir com esse povo pela frente. E chegou em Jericó, encontraram a cidade, uma fortaleza. Cidade fortificada. Dizem os estudiosos que o muro era tão largo que poderia passar, né, talvez 2 carros juntos ali. Era uma fortaleza. Aí Deus, olha só a arma espiritual como que é, irmão. A gente fica pensando assim, né, do trovão, do relâmpago, do que, né? Não é assim que a gente imagina? Ah, é poderosa para destruir fortaleza. E você já pensa assim, você falando assim, e o maremoto acontecendo. Irmãos, olha só o que Deus manda Josué fazer. Fala para Josué, você vai fazer o seguinte, você vai chamar os sacerdotes, vai dar para eles aí umas trombetas, umas cornetas aí. Você vai chamar o povo, o exército do povo, e vai fazer o seguinte, você vai falar para eles durante 6 dias, eles vão cercar a cidade. É um ato profético, você vai cercar a cidade. Quando chegar no 7º dia, nesses 6 dias você vai dar só uma volta, cada dia uma volta. Quando chegar no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas naquele dia. Quando terminar a 7ª volta, aí você vai falar para o sacerdote tocar as trombetas. E quando eles tocarem as trombetas, é para o povo gritar. Um grande grito. Deve ser glória a Deus, né? Deve ser aleluia. Grite. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que assim eles fizeram e as muralhas de Jericó vieram ao chão. Aquela fortaleza foi ao chão. Louvor foi só obediência, né? Obediência à palavra de Deus, ó, você vai fazer isso. Eles fizeram. Vai tocar as trombetas e gritar.
Ou seja, uma demonstração de fé na palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. É assim que você vai usar suas armas. É crendo na palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala para a gente resistir ao diabo, que ele foge, veja bem o texto fala o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, a primeira coisa que a Bíblia diz é: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Porque quando você se sujeita a Deus, automaticamente você já está resistindo ao diabo. Porque quando você se sujeita a Deus, olha bem, é obediência a Deus. As obras do diabo é desobediência a Deus. Ele quer levar você a desobedecer a Deus. Mas quando você se sujeita a Deus, você está resistindo às suas sugestões. Aí ele foge. Você está exatamente destruindo ele. Amém? Por falar nas nossas armas, eu gostaria de estar vendo com os irmãos no texto que nós lemos aí, Efésios capítulo 10. Paulo, aqui ele começa a dizer, eu falei sobre a obediência à palavra, não é isso? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí Paulo fala como nós vamos nos estar bem preparadinhos mesmo para essa batalha, para essa guerra como soldados de Cristo. E aí Paulo, ele começa a falar dessas armas. A primeira coisa que Paulo vem dizer é o seguinte: olha, irmãos, para essa guerra que nós estamos entrando contra ela, porque a nossa peleja, as nossas batalhas não é contra carne e sangue, nós vamos estar entrando nessa guerra espiritual. Então você vai ter que se prover de armas espirituais. E ele já começa dizendo o seguinte, aí quando nós lemos, para a gente tomar toda, veja bem, o que Paulo está dizendo é o seguinte, meus irmãos, que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, qual a visão que Paulo tinha em mente? O que ele tinha na mente? De um soldado romano. Paulo convivia, Roma dominava na época. E Paulo ele estava preso quando escreveu essa carta e ele era seguido 24 horas por um soldado romano. Então, Paulo olha para o soldado romano, que era a máquina romana, composta por aqueles soldados muito bem treinados, e ele olhava como eles se vestiam, como era a armadura do soldado romano, como eles se protegiam para poder ir para a peleja, para a guerra. E aí Paulo começa a descrever aqui onde nós lemos, no capítulo 6 de Efésios, da carta dele aos Efésios, ele vai dizer o seguinte: tomai toda a armadura de Deus. Então, meu irmão, para você estar bem preparadinho para essa guerra, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Jesus disse: vocês serão revestidos de poder. Eu entendo que ele estava falando da armadura, né? Faz parte. Mas aqui Paulo fala que a gente tem que pegar toda a armadura. Isso implica dizer o seguinte, que você não pode negligenciar em nenhuma área. Você não pode negligenciar, por exemplo, você pega a espada e esquece o capacete. Como que o soldado romano se vestia? Ele tinha um capacete para proteger a sua cabeça. Ele tinha um escudo que ele usava, né? Tinha dois modelos de escudo que eles usavam na antiguidade, era um redondo e um outro assim mais retangular, que era maior, que ficava quase da altura da pessoa. Eles usavam uma couraça que protegia o seu tórax todo, frente e atrás. E ele usava um cinto, ele cingia com um cinto, que ajudava a firmar
a parte de baixo aqui da sua roupa e também firmava na armadura, para ficar firme, e também ajudava a sua postura, que era um cinto, uma cinta larga. E eles usavam uma sandália de couro, dizem os historiadores, com uns grampos por baixo, porque eles precisavam ter tração e não podiam escorregar, porque às vezes eles iam para o embate corpo a corpo, ou tinha terrenos acidentados, eles tinham que ter tração e tinha que ter firmeza. Então, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele está tendo essa visão do soldado romano. E aí ele começa a dizer, tomai toda a armadura de Deus, é toda, completa. E ele fala e como que essa armadura é completa? Ele começa a dizer, em primeiro lugar, vocês vão cingir os lombos com a verdade. Tem versão que diz, com o cinto da verdade, que é exatamente esse cinto, que cingia para segurar, dar sustentação à armadura, e o próprio soldado, para que ele tivesse uma postura, aquilo ali o firmaria. Então, quando a Bíblia diz cingir com o cinto, os lombos com a verdade, é a gente estar envolto, estar firmado, estar vivendo, estar proclamando, estar dentro da verdade de Deus, envolto por ela. É a verdade, é como se fosse a coluna vertebral, é o que vai firmar, é o que vai dar direcionamento, é a verdade de Deus. Na nossa adoração, verdade, adorar o Pai em espírito e em verdade. A nossa pregação é a verdade. O nosso alvo é a verdade, Jesus é a verdade. Então, Paulo está falando, nós temos que estar cingidos com a verdade. Em Deus não há mentira. Você quer ser vencedor? Ande na verdade. Fale a verdade, ainda que às vezes você sofra consequências, sofra danos por causa da verdade, fale a verdade. Viva a verdade. Proclame a verdade. Destrua a mentira do diabo com a verdade, que é a palavra de Deus. Então, está firme na verdade. Adornar a nossa vida com a verdade. Amém? Segundo equipamento dessa armadura é a couraça da justiça. A couraça é aquilo que o soldado colocava aqui como proteção, protegia o coração e os órgãos vitais, pulmão, fígado, rim, era tudo protegido com aquela couraça, frente e atrás. Então, quando a Bíblia fala que nós temos que estar vestidos com a couraça da justiça, é exatamente para que ela venha nos proteger contra as setas do maligno, para que o nosso coração esteja protegido contra as investidas de Satanás, para que a nossa alma esteja protegida contra os sofismas do diabo, contra as suas mensagens contra a nossa vida. Então é a couraça da justiça que vai nos dar essa proteção. E aí João vai escrever, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se revista da couraça da justiça. Faz parte da armadura para vencer nessa guerra. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, o 6. Que aqueles que servem a Deus, eles não se alegram. Que está lá escrito, né, o amor verdadeiro, no capítulo 13, que o amor é real, esse que está em nós, que é o amor de Deus, ele não se alegra ou folga com a justiça, mas folga com a verdade. Amém? Couraça da justiça. Terceiro equipamento dessa armadura, pés calçados com a preparação do evangelho da paz, firmado no evangelho. Certeza do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está calçado, vestido os pés, protegidos com o evangelho de Cristo. E aí Isaías vai dizer lá no capítulo 52, verso 7, quão formosos pés dos que anunciam sobre os montes as boas novas,
que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Calçado os pés com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos dá proteção, nos dá segurança, que nós estamos pisando no lugar certo, andando com quem está certo, andando na verdade, seguindo Jesus, que é a verdade. Os pés calçados traz proteção e firmeza. Amém? O quarto, o escudo da fé. E aí Paulo fala: para que podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que era dado, os dardos inflamados? Os guerreiros antigos, eles usavam muito isso. Tinham uma espécie tipo de pinche. Eles molhavam ali a lança, a ponta da lança, acendia no fogo e lançava contra os seus adversários. Se a pessoa não tivesse protegida, ela ia ser incendiada e ia se queimar. Mas a Bíblia diz aqui que o escudo da fé, o soldado, ele usava o escudo, vinha a lança do inimigo, vinha a seta do inimigo, ele usava aquele escudo para proteger daquela seta que viria. Às vezes um dardo inflamado protegia com o escudo. E aí a Bíblia vem dizendo que nós temos que tomar sobretudo o escudo da fé. Fé em quê, meus irmãos? Na palavra de Deus. Vencer Satanás com a palavra de Deus. É uma arma. Porque o escudo, ele, além de ser defesa, você pode usá-lo também como arma. Jesus usou. Nós citamos aqui, quando Jesus foi para o deserto, como que ele venceu Satanás? Com a palavra de Deus. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor seu Deus adorará, só a Ele darás culto. Você está com fome? Não, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Então vou te levar aqui em cima desse monte. Se você realmente é o Filho de Deus, se lança daqui para baixo, se jogue, porque está escrito. Satanás até tentou forçar ali usando a palavra, né? Está escrito que ele vai dar a ordem aos seus anjos a seu respeito. Irmãos, até quando Satanás ele cita a palavra, ele está querendo te fazer tropeçar na palavra. Ele quer te confundir. Porque foi o que aconteceu lá no Éden, né? Ele usou o que Deus falou para Eva para confundir Eva. Eva disse: Deus disse isso. Ele disse: sim. Ele disse: mas não é bem assim que ele quis dizer. Ele estava assim meio preocupado, porque se você comer do fruto, você vai ficar sendo igual a ele. Então Deus ele quis ser só ele. Então, entendeu? Então Satanás confunde. Ele chegou para Jesus e falou: mas está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos e não deixa você tropeçar. E o que Jesus disse para ele? Satanás, está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Vencer, escudo da fé. Vencer o inimigo com a palavra de Deus. A fé, crer que ela é a palavra de Deus. Amém? E no 5, o capacete da salvação. O capacete protege a mente, a cabeça, protege aqui. Então, quando nós temos a salvação em Cristo, nós nos revestimos dessa salvação, meus amados, nós andamos em segurança. Não temos medo. Não temos medo do amanhã. Há um futuro e uma esperança, porque você é salvo. Você tem salvação. Então, esse capacete da salvação, sua mente tem que estar saturada o tempo todo com a salvação. A sua mente tem que estar cheia da salvação. E nenhuma seta de Satanás, por colocar dúvida na sua mente, quando você tem a certeza que você é salvo, que você é filho, que você faz parte do exército de Deus, que você pertence à família de Deus, que você é propriedade exclusiva de Deus. Satanás vem dizer que você não é filho. O Espírito Santo diz: você é meu filho. Satanás vem dizer que você não é gente, que você não é nada. A Bíblia diz: você é povo de Deus. Você não é nada, você é povo de Deus, você é nação santa. Glória a Deus. Então, capacete da salvação. E eu sou tudo isso porque eu fui salvo por Jesus Cristo. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente vai fazer sempre igual o Jeremias, capítulo 3 de Lamentações, lá em capítulo 3 de Lamentações, acho que o versículo 21, se não me falha a memória, Jeremias vai dizer o seguinte: eu vou trazer a memória, ou seja, eu vou trazer para aqui aquilo que me dá esperança. O Senhor fez, o Senhor fará. O Senhor me salvou, o Senhor é comigo. O Senhor cuidou da minha casa, continuará cuidando. Ele curou, Ele vai curar de novo. Amém? Tudo se for da vontade do Senhor. Glória a Deus. E em sexto lugar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é o que você maneja. Porque as outras aqui, você usa também às vezes o escudo, você usa como arma, mas a maioria, os irmãos podem perceber uma coisa, que na armadura de Deus tem mais arma de proteção do que de ataque. Porque nós precisamos muito mais de proteção. Porque se você está protegido, o seu ataque é eficaz. Se você estiver num local desprotegido, se você estiver desprotegido, você é um alvo fácil. Mas se você estiver bem protegido, quando você ataca, o seu ataque é eficaz. Por isso que tem mais equipamento de proteção do que de ataque. E o que tem é poderoso demais, que é a palavra de Deus. É o suficiente. É dinamite, é dínamo, é a palavra de Deus que é poderosa. A palavra, diz a Bíblia, que a palavra de Deus é poderosa. Deus criou os mundos pela sua palavra, está escrito. E pela sua palavra, diz a Bíblia, Ele mantém todas as coisas no seu devido lugar. Glória a Deus, a palavra de Deus é poderosa e ela está nas suas mãos como espada do Espírito Santo. Aleluia. Então, meus irmãos, para concluir aqui, já passamos aí do tempo, né? No final, depois de militar, de estar nessa guerra, eu sei, meus irmãos, às vezes é difícil, às vezes você tem que ser levado, você foi ferido, mas tem os outros soldados de Cristo que te pega, joga nos ombros e te leva. Alguém usou uma expressão, uma época que eu achei, para mim foi uma tristeza, que diz que a igreja é o único exército que deixa para trás os seus feridos. Eu não creio nisso. Não creio. Se a igreja de Deus, não creio nisso. Nós vamos levar os feridos. Nós temos uma vitória. Porque nessa guerra nós já entramos, irmãos, com a vitória garantida. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, ou seja, nós já triunfamos na vitória. E lá em Apocalipse, onde nós lemos, diz que aqueles que estão com eles venceram também, porque estão junto com Ele nessa guerra. E Ele diz para nós, não turbe o vosso coração, não fica preocupado, vocês creem em Deus, creem também em mim. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não se atemorize, eu venci o mundo, e nós estamos com Ele. Então Ele nos garante o final triunfante. Ele garante, a Willy leu aqui lá em Apocalipse, onde Ele dá aquela promessa ao que vencer. Ora, meus irmãos, nós já somos vencedores. Ao que vencer, Ele nos promete a fazermos colunas do templo de Deus, a sentarmos no trono com Ele, a reinarmos com Ele, a vivermos com Ele para sempre. Então, depois da batalha, depois dessa guerra, muitos vão ser feridos, nós sabemos. Você talvez já tenha sido ferido, mas o importante é chegar do outro lado. Jesus falou, é melhor entrar no reino de Deus sem um olho, ou sem uma perna, do que com todo o corpo completinho, bonitinho, ser lançado no inferno. Eu quero é chegar lá. Porque quando eu receber o corpo glorioso, as feridas ficarão aqui, as dores ficarão aqui, os machucados, não vai ter nem cicatrizes. Lá do outro lado, a Bíblia diz que nós vamos receber, meus irmãos, depois dessa guerra, um corpo glorioso, semelhante ao corpo da glória de Cristo, porque assim como Ele é, nós o veremos e seremos semelhante a Ele.
Então não se preocupe, não se atemorize. Mesmo que você fira na batalha, você seja ferido, conte com o povo de Deus, com o exército de Deus. Nós vamos chegar juntos lá do outro lado. E nós vamos cantar glória ao Cordeiro, que venceu Satanás, que venceu o inferno, que venceu a morte, que venceu principados e nos concedeu a vitória, para que um dia pudéssemos estar com Ele sempre. Vale a pena guerrear as guerras de Deus. Vale a pena pelejar as pelejas de Deus, porque o que nos aguarda é a eternidade. O que nos aguarda é Deus. O que nos aguarda são as mansões celestiais. O que nos aguarda é uma alegria eterna, meus irmãos. E a Bíblia diz que a glória que há de ser revelada em nós, não há nada nesse mundo que possa comparar as tribulações, as pelejas, as guerras, as dores, os choros, os lamentos, as tristezas, as angústias. Nada pode comparar a glória que em nós há de ser revelada. Então, meu irmão, batalhe essa batalha com legitimidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele diz: se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Mas nós temos legitimidade, porque foi Ele que nos deu os méritos, é dele. É o Calvário que nos concedeu isso. Foi por meio do Calvário que fomos alistados, que fomos arregimentados. Vamos batalhar as batalhas de Deus. E assim, lá do outro lado, seremos coroados. Ao que vencer, eu farei com que se assente comigo, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Que esta palavra sirva de alento, de ânimo, de força para você. Que você saia daqui mais fortalecido pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo transforme a sua vida, meu irmão. E tire você dessa zona aí talvez de depressão, né? Lá do fundo do poço. Você é exército, você é soldado, você pertence a Deus. Estamos caminhando para lá, amém? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.